Vamos voltar a falar sobre o apagão, sobre a falta de energia. Estamos todos, desde sexta-feira, parecendo o Michael Jordan, né? A gente só pensa em enterrada. Porque agora... Nossa, Antônio Fagundes, é Meu você. Deus. Gostou dessa? Agora a bola da vez são os fios enterrados, que é um assunto muito recorrente aqui no Band News São Paulo e em qualquer noticiário local, porque ninguém aguenta ver aquela feiura daqueles fios todos emaranhados e piora quando esses fios acabam causando problemas tão graves quanto esses que São Paulo e região estão vivendo nesses últimos dias. Está conosco o Kazuo Nakano, que é arquiteto e urbanista, professor do Instituto da Cidade, da Universidade, do Instituto da Cidade da Universidade Federal de São Paulo. Professor, bom dia para o senhor, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Oi, bom dia, Megali, Carla e Sheila, Bom muito dia. obrigado pelo convite. A gente que agradece Obrigada, pelo senhor. senhor ter aceitado o convite. Bom, a menos de 1% das vias de São Paulo possuem o tal do enterramento dos fios. São aquelas vias mais conhecidas, como a Zé Paulina, Oscar Freire, a Faria Lima, Paulista e poucas outras, né, algumas ruas ao redor do metrô. A gente falar em uma rede satisfatoriamente enterrada em um futuro não próximo, mas pelo menos não tão distante, é um devaneio ou algo possível de ser feito, professor? Não, não é um devaneio, é algo possível de ser feito, né? Roterdã, por exemplo, é uma cidade em que toda a fiação está enterrada, então é viável. Eu acho que não precisa enterrar toda a fiação, os 43 mil quilômetros de fiação que existe na cidade. É necessário fazer um estudo e, a partir desse estudo de viabilidades, das condições, né, do lugar da via, da calçada onde vai ser feito esse enterramento, estabelecer uma ordem de prioridade, sabe? Porque não é toda rua, toda rede que precisa ser enterrada, né? São aquelas onde, de fato, você tem necessidade. Agora, esse processo de enterramento, ele não é só o enterramento, a abertura de valas ali nas calçadas ou junto às vias para fazer esse enterramento, né? Porque quando você faz um enterramento de uma rede como essa, nessas vias prioritárias, isso afeta as outras características de outros elementos da via pública, da calçada pública, do logradouro público. Então, certamente, você fazer esse enterramento, você vai ter que fazer uma política de calçadas, uma política de recuperação de calçadas, de padronização, para abrir a vala, né, para enterrar essa fiação, e isso vai ser um efeito positivo, porque aí você vai ter... A gente nunca teve na cidade de São Paulo, que é essa padronização das calçadas, considerando inclusive a acessibilidade para pessoas com deficiência, né? Além da arborização, a gente tem um procedimento muito urbano. A gente precisa ter um plano diretor de arborização urbana com manutenção, com seleção de espécies, com realocação, né? Porque essas árvores, muitas delas foram construídas em outros, foram plantadas, desculpe, no outro momento da cidade, né? E aí as construções acabaram estrangulando. Enfim, então eu acho que essa ação de enterramento da fiação, ela pode trazer efeitos positivos em cadeia, sabe? Agora, tem uma questão muito importante que a gente precisa considerar, que é a microdrenagem, porque não adianta nada você fazer esse enterramento da fiação em lugar onde o sistema de microdrenagem está falho, e aí acontece inundações, alagamentos. Você vai ter, ao invés de efeitos positivos, você vai ter efeitos negativos e prejuízos, né? Porque você vai ter que fazer depois manutenção, trocas. Então, esse é um ponto importante que a gente vai precisar dimensionar e considerar, né, nessas ações. Outra coisa são os acessos de veículos para as garagens. Muitas vezes as pessoas usam a calçada como rampa para acessar a garagem, né? Seja em prédios, seja em casas, em comércio. Então, essas rampas, elas vai ter que ser afetadas, né, pela construção dessas valas. Então, isso vai necessitar, né, de um envolvimento ali
proprietários, dos moradores dos imóveis. A mesma coisa, a conexão da rede elétrica com os imóveis, né? Porque toda a rede ela é conectada aos imóveis. Então, com o enterramento, a gente vai ter que refazer essas conexões. Professor, a gente está quase desistindo aqui. Depois já estou pensando bem, esse enterramento tão difícil. Não, mas acho que a pergunta é justa. Estou brincando aqui, mas a pergunta é justa. Infelizmente, São Paulo já cresceu e já é como é. Né? Se você está urbanizando uma cidade, você faz isso desde o começo, é muito mais fácil. Agora, o que a gente tem é isso. Acho que a pergunta é, vale a pena, a essa altura, a gente fazer um investimento maciço nesse enterramento? E eu posso também emendar? Existe uma outra alternativa que não enterrar os fios para a gente não ficar como está hoje? Existe, né? Tanto é que a gente pode pensar, né, em fixação das fiações nos muros ou nas fachadas das edificações, em alguns lugares, né? A gente está começando a ter em algumas ruas, né, as edificações alinhadas, né? Travou. Professor Kazu Nakano, arquiteto urbanista, professor do Instituto da Cidade da Universidade Federal de São Paulo. Professor, o senhor respondia antes do probleminha que a gente teve aqui na conexão sobre o custo-benefício de uma eventual mudança em massa do sistema de fios expostos que a gente tem em São Paulo para fios enterrados. Pode prosseguir, por gentileza. Certo, então eu dizia que no curto prazo, né, isso vai exigir investimentos, então pode ter um custo relativamente alto, mas no médio e longo prazo a gente vai poder recuperar esse investimento, porque certamente, caso tenha uma política de manutenção regular, principalmente com a descentralização, o fortalecimento das subprefeituras para realizar essa manutenção, essa zeladoria, né, dos bairros, a gente vai ter economias em relação a essa manutenção, a gente vai ter economias em relação a rompimento dessas fiações e mau uso dessas fiações nos bairros, né, quando elas estão aéreas. A gente vai poder ter menos interrupção, talvez, caso tenha essa manutenção regular, sabe? Porque tudo isso acaba entrando também nos custos, né? Esses custos de operação. Então, eu acho que no início pode ser custoso, trabalhoso, mas no médio e longo prazo a gente vai ter benefícios para a cidade, além de ter uma cidade mais bonita, onde a arborização vai ser melhor, a gente não vai ter aquelas situações tão comuns em São Paulo de uma árvore que é podada para furar, né? Ela é furada para passar o fio no meio da copa, assim. Eu acho que é muito feio e acaba até gerando um desequilíbrio na estrutura da própria árvore, né? Que ela fica desengonçada, mais pesada para um lado e menos pesada do outro, e isso acaba também facilitando a queda, sabe? Porque são podas muito mal feitas para permitir ali a passagem da fiação. Então, você vê que vai ter uma cidade melhor, com uma paisagem melhor, com uma arborização melhor, com calçadas melhores, né? Com drenagem, microdrenagens melhores, sabe? Com uma manutenção mais regular, com menos perdas de fiação, menos perdas com a interrupção da energia elétrica. Então, eu acho que no custo-benefício final, né, eu acho que é vantajoso, né, desde que a gente tenha essa ação feita com a prioridade, né, das vias que de fato necessitam disso. Não são todas as vias que você precisa enterrar, né, e feito no âmbito da elaboração de um plano de bairro, com o bairro, né, porque eles se interessam muito em os bairros, as pessoas, elas se relacionam com a cidade dos bairros. Então, se você chamar os proprietários, moradores, comerciantes para discutir o bairro, certamente eles vão se fazer presentes e isso vai ser muito bom para a cidadania da cidade também. Professor, o senhor falava também sobre alternativas, né, ao enterramento de fios, colocar nos muros ali, nas estruturas dos próprios edifícios? Isso em alguns lugares que a gente faz, né, principalmente em áreas mais antigas, onde você tem as edificações alinhadas à calçada,
né? Aí não tem como colocar poste, fazer a fiação aérea, então as pessoas fixam ao longo das calçadas. Agora, eu não acho que isso é uma solução, uma alternativa muito boa, porque vai continuar prejudicando, né? As edificações, né? Eu acho que a gente pode pensar, né, nessas alternativas nos, além do enterramento nas calçadas, a gente fazer outros tipos de enterramento ali em canteiros centrais, né? Nas vias que permitem, nas avenidas que permitem isso, que é o que acontece ali na Paulista, né? Mas são grandes vias, grandes avenidas. Então, eu acho que hoje os modelos clássicos, né, que a gente tem ou a fiação aérea, e diferentes tipos de galeria. A gente tem aquelas galerias maiores, que a gente tem muito no Rio de Janeiro, onde o funcionário, o técnico, ele entra na galeria e as fiações, elas acontecem ali dentro, né? Lá no Rio tem um problema, porque a tubulação de gás também corre na mesma galeria, teve uma época que explodia, né, por causa dos vazamentos. Então, esse tipo de galeria onde a pessoa entra para fazer a manutenção é mais cara. A gente tem outro tipo de calha, né, uma calha onde passa somente a fiação, né. Essas são mais baratas para a gente os cuidados necessários para executar isso, né. Professor, pelas experiências bem-sucedidas que há no mundo, ou eventualmente aqui no Brasil, o senhor considera, primeiro, que num planejamento de quanto tempo seria possível fazer algo satisfatório em São Paulo? E esse custo, pelos contratos e pelas experiências que o senhor vê, é um custo que recai sobre a empresa, ou seja, no contrato da empresa que realiza o serviço, é do poder público, é meio a meio? Como funciona em lugares onde isso já aconteceu? Olha, eu acho que em relação ao tempo, ao prazo, considerando todas essas variáveis que eu mencionei no início, né, não é algo que é feito do dia para a noite, vai ser um processo, né, de substituição que vai levar tempo, principalmente numa cidade como São Paulo, né, que é grande. Então, eu acho que a gente vai levar, né, um bom tempo, mas eu acho que é importante começar e ir trabalhando por bairros, né? A gente já fez outras substituições de outras infraestruturas na cidade, né, que levou anos, inclusive a de iluminação pública, né, quando a gente começou a substituir as lâmpadas por lâmpadas LED e tal. Então, eu acho que a gente tem que considerar que o prazo é longo, né, vai demorar, mas é importante começar e é importante não interromper. Agora, com relação aos custos, a gente está falando da utilização de um espaço público, de um logradouro público, que inclui não só o espaço aéreo, mas o espaço do subsolo também. Então, isso é responsabilidade do poder público, da prefeitura. Então, a prefeitura participar ativamente, coordenar isso, a utilização de um logradouro público, né? E a prefeitura pode, inclusive, cobrar, né, das concessionárias, não só de energia elétrica, mas também das outras empresas, a cobrança por esse espaço público, inclusive no subsolo ou no espaço aéreo. Por isso que eu acho que as concessionárias, elas também têm que arcar com esse custo, com esse uso, né, desse logradouro público. Agora, a prefeitura, ela pode fazer, né, também os seus investimentos, existe recursos na cidade, né, o Fundurb tem bilhões, 5 bilhões ali, né, que é o Fundurb que é alimentado com os recursos da outorga onerosa do direito de construir, pagos pelos incorporadores imobiliários. Então, tem recursos destinados especificamente para essas melhorias urbanas, sabe? De infraestruturas. Agora, eu acho que precisava fazer também outras parcerias, sabe? Envolvendo ali os comerciantes, como foi feito na José Paulino, teve uma iniciativa ali também em Sapopemba, em São Mateus, né? Não foi para frente, mas os comerciantes se organizaram para fazer também uma ação de enterramento.
Então, não exclui essas parcerias, essas articulações, não. Professor, a gente ainda está com um probleminha na conexão, mas antes de encerrar, eu gostaria de uma resposta, se possível, curta, porque o nosso tempo também está esgotado e eu sei que o do senhor está também. Fios enterrados, eles são mais fáceis ou mais difíceis de serem furtados? São mais fáceis. Jura? Agora, depende muito da forma como você constrói a calha, né? Então, depende muito de como você vai tamponar a calha, né? Mas a questão ali é a segurança, né? Que você vai usar os dispositivos ali de proteção da fiação. Mas as duas soluções, Megali, são passíveis de furto, sabe? Eu acho que não tem solução perfeita nesse caso, não. Olha, eu tô começando a achar que fio enterrado é uma ótima ideia para Roterdã, para os outros. não vai dar aqui. Para Noruega, né, para Finlândia. Só Estocolmo? Maravilha. Como vai ficar bonita a Amsterdã? Muito isso. Não, mas a gente também não... A gente pode ter, sim. Claro. Oi, desculpa. Não tô brincando. Enfim, tem que fazer direito, né? Tem que se preocupar com esses efeitos colaterais que a gente vai ter quando o serviço estiver feito. Kazu Nakano, arquiteto e urbanista, professor do Instituto da Cidade da Universidade Federal de São Paulo. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Uma boa quarta-feira para o senhor. Muito obrigado, boa quarta-feira para vocês também, bom trabalho. Obrigada, professor. Excelente entrevista, mas aí a nossa esperança entra naquela listinha de ganhar na Mega Sena, ver São Paulo com fios enterrados. Tá na mesma lista. Né? Ganhar Libertadores. Ai. Ganhamos.